Olá, pessoal! Estamos começando mais um programa Fofocando na História, o nosso programa de entrevistas da disciplina de História. E hoje nós temos um convidado muito especial para esse episódio 5, que é o professor de Educação Física Alexandro Machado. O Alex vai falar um pouquinho para a gente sobre a história do futebol. Então, por isso que o nome do nosso episódio é Segundo Tempo, a história do esporte mais popular do mundo. Então, hoje nós vamos entender um pouquinho sobre a história do futebol e as relações que tem com a sociedade brasileira e com a história do Brasil. Então, pode entrar, Alex, dê aí uma saudação para o pessoal, fala o que você espera do programa de hoje. Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Agradeço o convite da Ruama em fazer esse episódio do Talk Show dela, que tem abordado várias questões, né? E é um prazer estar aqui colaborando com esse projeto dela e também com o conhecimento de vocês em relação a um conteúdo que, especialmente, eu gosto bastante, né? Que é o futebol, não só pela prática, que é uma das coisas que eu mais gosto dessa modalidade, mas também por ser um esporte que representa a identidade brasileira, e quando você fala em futebol não tem como não pensar no Brasil, e também quando se fala no Brasil não tem como não pensarmos em futebol, né? Então espero trazer algumas abordagens aí que enriqueçam ainda mais o conhecimento de vocês sobre esta modalidade esportiva e também em relação à nossa cultura, né? É isso. Legal, Alex. É um prazer ter você aqui conosco. Muito obrigada por aceitar o nosso convite, né? E por vir contribuir para o nosso programa. Só lembrando a plateia, então, de deixar os microfones e as câmeras desligadas para não atrapalhar o andamento do programa. E que vocês podem ir enviando perguntas pelo chat ou lá na hora que ficar aberto para as perguntas do público. Tá? Então, Alex, eu acho que para começar, eu acho que você pode falar de como que iniciou a prática do futebol aqui no Brasil, né? Como que introduziu esse esporte que hoje é tão popular, né? Tão conhecido e estimado. Como que começou no Brasil? Então, o futebol, a origem dele não é brasileira, né? Todos sabem que o futebol surgiu na Inglaterra, mas nós temos uma participação muito grande nessa modalidade e foi construída ao longo do tempo. Então, o futebol ele surgiu aqui no Brasil com a vinda do Charles Miller, né? Na verdade, o Charles Miller ele era brasileiro, né? De família inglesa, e os pais dele acabaram mandando ele para a Inglaterra para estudar lá, né? Para adquirir não só o conhecimento da linguagem nativa, né? Mas também uma educação formal, né, inglesa, né? Então ele manda para lá o Charles Miller e o irmão dele também para estudar numa escola inglesa, né? Enfim. E aí ele chega lá, se depara com, além da prática educativa, uma escola regada de várias práticas esportivas, dentre elas o futebol, né? Que estava crescendo na Inglaterra no século XIX. Então, mais especificamente, foi no finalzinho do século XIX, foi em 1884, que o Charles Miller parte para a Inglaterra e ele vai chegar lá e vai encontrar o futebol. Como era uma modalidade que estava surgindo, ainda crescendo bastante na Inglaterra, era a prática estava recrutando pessoas qualificadas também para realizar a prática do futebol, enfim. E em 1983, algum tempo antes, né, da ida do Charles Miller lá para a Inglaterra, a Universidade de Cambridge já tinha estabelecido algumas regras que padronizavam a prática do futebol. Então ele vai lá e se identifica, né, com essas regras sendo praticadas na escola que ele foi estudar, e ele tem uma predisposição muito boa para a prática do futebol. Então ele vai lá, começa a se destacar na escola e também começa a treinar fora da escola e cria um gosto muito grande pelo futebol. Então o tempo que ele permanece lá, ele sempre teve relacionado, sempre teve envolvido nas partidas que faziam parte da escola, e, enfim. Então, 10 anos depois, ele retorna aqui para o Brasil, né? E um fã muito grande do futebol, ele já achava que o futebol já tinha aparecido aqui no Brasil também, principalmente porque o Brasil estava num processo de industrialização e várias migrações estavam ocorrendo para lá de povos ingleses, né? Então ele acreditava que já existiria o Brasil aqui, ele voltaria e poderia jogar com os seus colegas aqui. Mas o que ele se deparou foi um esporte que não tinha tanta expressão aqui no Brasil.
Então, ele faz um processo de catequização do futebol aqui no Brasil, né? Então, ele passa o tempo aí dos finais de semana ensinando o pessoal como é que cobra uma lateral, como é que chuta, enfim. E ele traz o material, né, que são 2 bolas de capotão e uma chuteira e uma bomba de encher bolas também para que ele pudesse jogar aqui, além do livro de regras também, né? Então, aí começa um processo vamos dizer que, disseminação do futebol no Brasil. Então, o futebol ele ganha o gosto popular, principalmente no início era elitizado, tá? Então, não era uma prática das massas, né? Era só quem tinha os privilégios para a prática do futebol. Mas, ao longo do tempo, aí já no século XX, o futebol começa a ter um destaque bastante grande e se espalhar pelo Brasil todo. Alguns dizem que, embora o Charles Miller tenha trazido o futebol para o Brasil, né, principalmente com as regras, com que mais próximo do que a gente tem, em muitos outros locais já se iniciavam também uma prática de algumas coisas relacionadas ao futebol também. Então, aí vai crescendo ao longo do tempo e ganhando o gosto popular também, até chegarmos no formato atual, que o futebol é a principal modalidade que representa o Brasil em relação ao esporte. Um fato interessante em relação ao histórico do esporte é relacionado à cidade de Ponta Grossa. Ponta Grossa foi a primeira cidade do Paraná a sediar uma partida de futebol oficializada. Então, tem um marco bastante grande a cidade e estamos em relação à prática futebolística. Poxa, que legal! Eu não fazia ideia de que Ponta Grossa fazia parte desse contexto aí do futebol. Mas interessante, né, Alex, que você fala que surge lá na Inglaterra, então, no final do século XIX, e ele vai se difundindo muito rápido, né, se a gente for pensar, principalmente aqui no Brasil. Então, nós estamos estudando ali na disciplina o Brasil nos anos 20, um pouco dessa questão cultural, e como que ele começa sendo para as elites, né? Ele começa sendo um esporte que somente as elites podiam praticar, e aí ele vai conquistando o gosto popular mais para frente, e aí vai repercutindo em todas as questões que nós vamos trabalhar sobre o futebol relacionado com a história do Brasil durante o dia de hoje, né? Então, assim, eu já vi alguns comentários também da relação, da história de alguns times, da criação de alguns times e das torcidas, etc., com alguns problemas sociais e políticos do contexto em que eles foram criados também. Tipo, acho que a mudança do nome do Palmeiras, que era Palestra Itália antes, e aí teve que mudar para Palmeiras, e alguns outros exemplos. Você podia falar um pouquinho sobre a criação dos times e as suas histórias, assim, mais de modo geral, para a gente entender um pouquinho essas relações? Então, a criação das equipes, assim, tem algumas particularidades, mas pegando o que você acabou falando no começo aí, o futebol, ele vem para o Brasil aí, através do Charles Miller em 1894, e na primeira década do século XX, a gente já tem várias equipes tradicionais que surgiram no Brasil. Então, foi uma disseminação muito rápida dessa modalidade. Então, aí criou o gosto, né, que faz parte até hoje do nosso dia a dia. Algumas equipes acabaram surgindo em relação às empresas, né? Algumas culturas também, alguns povos que vieram para cá. Nós temos aqui exemplo no Paraná, né? O Curitiba, conhecido como Coxa Branca, também tem uma relação aí que você acaba falando que surge no futebol. Assim, existia também algumas questões de preconceito, principalmente no início da construção das equipes, dos clubes esportivos aqui no Brasil. Não sei se vocês sabiam, mas inicialmente era proibido a prática dos negros em equipes esportivas, né? Tanto que a gente vai pegar alguns casos, por exemplo, de mascarar os jogadores para que eles pudessem participar, né? É bem conhecido aí o caso do Pó de Arroz, na equipe Pó de Arroz, em que os jogadores do Fluminense acabavam se maquiando para que fossem aceitos, né, na prática. Então, ao longo do tempo vão se modificando, mas sempre vai estar atrelado aos primeiros passos, né, do futebol aqui no Brasil.
Isso é verdade, né? E essa questão do preconceito a gente viu que é muito forte, né? E ela é um reflexo da sociedade brasileira também. Se a gente pensa, por exemplo, no âmbito do teatro, até os anos 40, mais ou menos, anos 40, 50, os atores negros não podiam participar das companhias de teatro. Então, quem representava esses atores negros eram pessoas brancas pintadas de preto. Então, veja, é bem semelhante a essa questão do futebol, né? Então, como os negros não podiam jogar, eles se pintavam de brancos, né? Equipe pó de arroz aí que você comentou. Como isso é triste, né? E como mostra que a nossa sociedade, nós falamos lá em abolição em 1888, mas ela ainda está acontecendo. Essa abolição, né? Esse direito à liberdade, né, de estar representados em todos os lugares, em todas as posições, ainda está sendo conquistado até hoje, né? E assim, Alex, além dessas questões que a gente já comentou, do racismo e da relação da criação dos times com empresas ou coisas assim, o que você acha que é mais presente na história do futebol e que é reflexo da construção da sociedade brasileira, além do racismo também? A primeira coisa que eu gosto, acho que nunca sei comentar com os meus alunos, mas vou aproveitar esse momento, que é uma das coisas que eu estudei bastante, né, na minha graduação e pós-graduação, em relação à gestão do futebol, né? O futebol que nós temos hoje praticado aqui no Brasil, com as principais equipes e tudo mais, ela tem origens bem semelhantes, principalmente em relação às pessoas que administram o futebol, né? Então, quem eram as pessoas que administravam o futebol? Pessoas que tinham, principalmente, capacidade de ter poder financeiro bastante alto, né? Geralmente, presidentes, donos de empresas, né? Que gostavam bastante do futebol e que gostariam de dominar uma prática cultural através, né, de uma manifestação esportiva. Então, o futebol ele se tornou administrado por pessoas que têm alto poder financeiro e que até hoje são empresários que estão dentro desse ramo aí, principalmente empresários, né? E não sei se vocês sabem, mas no Brasil, as principais equipes do Brasil, do futebol, da Série A, né, são administradas são classificadas como equipes socioesportivas. O que significa? Significa que na sua constituição jurídica não se obtém lucro através do esporte. Então, não tem uma pessoa que vai, um dono de uma equipe que vai ficar rica, que vai obter lucro com o futebol, teoricamente, né? E então, a diferença do futebol europeu, por exemplo, é que são clubes e empresas. Então, existe uma empresa que é dona daquele clube, um presidente que é dono daquele clube e que o objetivo é obter o lucro. Aqui no Brasil não existe, quer dizer, existe, mas a maioria ainda é composta por clubes sociais, que teoricamente não tem seu lucro para isso. E como um clube social, é administrado por pessoas que não ganham nada para exercer aquele cargo. Mas o que será que faz aquelas pessoas exercerem esse posto, né, de administrar uma equipe de futebol se ela não recebe algo monetário para essa função, né? Então, aí, só a fato de curiosidade mesmo sobre a composição da gestão do futebol no Brasil. Perdão se eu esqueci mais alguma coisa do que você perguntou, você pode me relembrar. Não, tranquilo, é para a gente conversar mesmo. Eu acho que uma das coisas importantes de ser falada, além da questão econômica, né, da questão social, econômico-social do futebol e do racismo, é também a questão de gênero, né? Então, o que é para uma mulher jogar futebol profissionalmente no Brasil ou mesmo nas escolas, né? Eu lembro que quando eu estava na escola, eu jogava futebol e jogava futsal, né? E meus pais, eles nunca foram assistir um jogo meu porque eles tinham dó, porque eles achavam que eu ia me machucar, ou porque eles não tinham o mínimo interesse também, porque depois os jogos dos meus primos, agora no futuro eles já assistem, né? Outra perspectiva. E você, assim, queria saber com você, como professor de educação física, como que você tem lidado com essa questão do futebol, do gênero no futebol, nas práticas da educação física, e como que você acha que essa questão está presente no contexto do futebol brasileiro, quando a gente vê que os jogos femininos são muito menos televisionados do que os jogos masculinos, por exemplo, e até a diferença assim disparada de salários e tudo mais, de reconhecimento, né?
Então, a prática da mulher no esporte, ela traz uma bagagem histórica muito grande aí de exclusão, né? Não é no futebol, é uma prática desde os Jogos Olímpicos da era antiga, a gente já tem a exclusão das mulheres em relação à prática esportiva. É tanto que mulheres que assistissem aos Jogos Olímpicos da era antiga, lá antes de Cristo, eram condenadas à morte. Então, era uma prática bastante proibida. No Brasil, a gente pega aí até a legislação assinada pelo presidente Getúlio Vargas, em que vai proibir as mulheres da prática esportiva que não lhes convém, que traz riscos devido às suas limitações de força, enfim, tudo mais. E isso só vai modificar na legislação em 1979, enquanto o masculino já há quase 100 anos já estava ocorrendo aqui no Brasil. Então, isso traz uma bagagem histórica que vai impactar diretamente em como o futebol é visto e praticado, né, valorizado, né, principalmente o feminino, atualmente. Então, geralmente, práticas que falasse que as mulheres não tinham condições biológicas para aquela prática, né, que talvez iriam expor elas a perigos devido às fragilidades. É um discurso machista que não é apenas discurso, que foi colocado na prática, até mesmo na legislação, e que atualmente faz com que o futebol feminino, não só o futebol feminino, seja menos valorizado em relação às práticas no masculino, né? E aí também surge aquele machismo, né? De que o ditado machista de que futebol não é coisa de mulher. E é como se fosse menino deve jogar bola, brincar de carrinho, e menina deve brincar de boneca. Então, excluindo a prática do futebol das mulheres, né? Isso é um preconceito muito grande que se estabeleceu na sociedade. Como professor, nós como professores, né, não só de educação física, mas enfim, quanto pessoal que atua na educação básica desse país, nós temos que, primeiro, refletir sobre isso, né? Claro que quando os alunos são menores, quando você coloca eles em condições iguais para que eles estejam, né, possam realizar o mínimo possível para que eles não se sintam excluídos, não coloquem na cabeça que menina tem que brincar com boneca e piá tem que jogar bola, né? Isso é o mínimo que o professor da educação, né, infantil deve fazer. Aí, quando os alunos crescem, e quando você já se depara com alunos que já foram formados, né, alunos mais velhos, você tem que primeiro discutir com eles em relação a isso. Os nossos alunos aí do Marista fizeram algumas pesquisas em relação à participação feminina, né, no esporte, também abordaram sobre o futebol. Eles têm que discutir e refletir, né, ver números, né, por exemplo, comparar salários de jogadoras e jogadores. Se você pegar, por exemplo, o valor destinado da premiação de uma Copa do Mundo pela FIFA, apenas 1% desse valor vai indicado para o feminino, né? A diferença salarial entre jogadoras mulheres e homens é muito grande. Por exemplo, o salário do Messi, que é o mais alto aí do futebol, em relação ao salário anual, né? Dá para pagar o salário de 1.000 e poucas jogadoras e ainda sobra dinheiro, né? Então, isso é uma construção histórica que reflete diretamente no nosso dia a dia. Em relação à prática, né, quanto professor de educação física, eu sempre tento dividir os alunos em equipes mistas. Eu gosto de aplicar uma atividade, ainda não apliquei na nossa escola, mas eu gosto de aplicar, fazer um evento mesmo do futebol, envolvendo mídia, envolvendo questões de repórter, médicos, empresários, que vai lidar com a questão financeira, que vai cuidar da administração das equipes, e aí faz com que os alunos participem. Aqueles que não gostam de jogar tentam participar de outras formas, para que eles estejam envolvidos e não sejam excluídos. Um problema bastante grande, e aí que eu vou deixar uma crítica à própria disciplina, e que a gente tem que mudar isso enquanto professor, é que a educação física ela não é específica para aqueles que gostam ou para aqueles que têm afinidade. Eu tenho que oportunizar a todos as mesmas coisas, né? Embora tenha que respeitar todas as limitações de cada um, o mínimo possível que eu faça para que eles participem, para que eles tenham
essa vivência na vida deles vai impactar como eles pensam para frente e como eles vão se posicionar, porque os nossos alunos vão ser pais, nossos alunos vão ser gestores, nossos alunos vão trabalhar na área do esporte, nossos alunos vão educar pessoas para a sociedade. Então, eles têm que sair daqui capazes de refletir sobre tudo isso aí que a gente está falando hoje. Com certeza, Alex, eu concordo bastante. Eu acho que, assim, como você disse, né, não é só na educação física, nas outras disciplinas também. O meu aluno, ele não precisa amar educação física, ele não precisa amar história, mas o que ele precisa de básico daquela disciplina para ele ser um ser humano melhor, né, para ele se desenvolver e se colocar diante do mundo. Acho que isso é bem importante. Eu queria compartilhar minha tela bem rapidinho, só para mostrar uma imagem que eu já tinha até mostrado para o Alex, mas eu queria mostrar para os alunos também. E aí, depois do Alex comentar essa imagem, enquanto ele está comentando, vocês já podem mandar as perguntas no chat, tá? Se vocês tiverem alguma pergunta, né? Que aí, ao final da fala dele, eu já direciono ele para responder essas perguntas. Vou compartilhar aqui bem rapidinho com vocês, para a gente refletir um pouquinho sobre essa questão da história do futebol. Essa imagem aqui, dá para ver bem? Estão conseguindo ver bem? Dá sim para ver, professora. Certo, obrigada. Dá sim. Obrigada, pessoal. Então, aqui está escrito lá, né? Maracanã nos anos 80, o público que estava no Maracanã nos anos 80 e Maracanã em 2014. Essa imagem me fez refletir muito e pensar muito também sobre para quem que é o futebol, né? Apesar dele ser um esporte tão amado e tão praticado por todo mundo, não é todo mundo que tem acesso aos jogos da Copa do Mundo, por exemplo, aos jogos do seu time. Se você for pensar um jogo do Operário mesmo, né, que é o time local, já é muito caro, já é muito inacessível. Então, para a gente pensar um pouquinho, gente, por que a gente quis fazer esse talk show sobre a história do futebol? Porque o futebol, ele escancara as desigualdades que existem no Brasil, ele escancara os problemas sociais que nós temos e também os desafios que nós temos, né? Apesar de todos esses problemas, o futebol, ele move as pessoas. Por que muitos políticos usam de times de futebol? Por que muitos times de futebol, para lutar por pautas políticas, por exemplo, contra o racismo, né? Agora que aconteceu aqueles... Pessoal, a Ruama já volta, tá? Probleminhas técnicos. Então, acho que a gente pode dar continuidade, Alex. Então, né, o futebol realmente... eu acho que dá, né? Que é sobre a imagem que ela colocou, né? Dessa perspectiva da imagem. Você coloca para nós, por favor? Tranquilo. Bom, o futebol, então, como ele ganhou o gosto das massas, qual é o principal público do futebol construído aí ao longo do a classe popular, né? Só que aí, quando a gente vai pensar em relação, por exemplo, a essa imagem aí que você vai colocar, alguns estereótipos que estão sendo colocados em relação às torcidas ou algum público que está sendo privilegiado para assistir aquela prática, né? Então, não só no futebol, o esporte ele sofreu um processo de espetacularização. E o que acontece nesse processo de espetacularização? O objetivo principal do esporte é a venda de um produto. O esporte se torna um produto. Então, ele começa a ser comercializado e ainda mais o objetivo é obter lucro com a venda do esporte. Esporte espetacular, aí o nome de um programa, tá? Isso surge primeiramente lá nos Estados Unidos e hoje, se você for pegar a exemplo dos Estados Unidos, as principais ligas com maior valorização financeira, que vai envolver mais capital, são as ligas norte-americanas. O que é o objetivo de fazer isso com o futebol? Você espetaculariza ele, se torna ele um produto, tá? Em que vai estar envolvendo mídia, vai estar envolvendo o comércio, enfim, né? O patrocínio através de grandes marcas multinacionais estampadas nas equipes, né? E isso faz que a obtenção do lucro venha em primeiro lugar, tá? Então,
ao processo que foi se espetacularizando o esporte, principalmente o futebol aqui no Brasil. Nós temos aí um contexto de mega eventos esportivos, pega a Copa das Confederações, Copa do Mundo, Olimpíadas. Então, o Brasil ele precisa investir muito, pensando em arrecadar capital através de turismo, através de negociações, vínculos políticos que vai se estabelecendo através desses mega eventos. E isso que acontece? Torna a gente o palco, né, do cenário mundial esportivo, porém isso encarece cada vez mais a espetacularização, a participação do povo, né, nos ambientes esportivos. Você vai pegar aí o preço de um bilhete para assistir a Copa do Mundo, por exemplo, menos de 500, 600 reais você não vai pagar. Quem, né, que ganha um salário mínimo vai poder estar assistindo um espetáculo como esse. Então, você acaba elitizando uma prática esportiva. Então, a gente chama do processo de espetacularização da prática esportiva. E o principal objetivo acaba sendo o capital, e isso faz com que a gente elitize, né, uma prática popular no Brasil. Não sei se a Roma está viva aí. É isso mesmo, Alex. É bem importante. Eu não ouvi muito seus comentários sobre a imagem, né? Porque caiu a minha internet. Mas se o pessoal tiver perguntas, pode enviar. E eu só vou finalizar a minha parte, né, das perguntas, que eu ouvi falar que você é corintiano roxo, Alex. Conta aí de onde que vem todo esse amor pelo Corinthians. Então, acho que de Castro a Santo Antônio da Platina, aí que você mora? Aí bate uma corrente de vento e o telefone sem fio acaba chegando um pouco deturpado. O Corinthians está na minha família, né? Meu pai é corintiano, meu avô é corintiano, então tem muita gente que é corintiana. Eu não sei como que eu não sou corintiano, né? E não sei mesmo. E acredito que o meu perfil era para ser corintiano, mas eu não sou corintiano, né? Eu sou São Paulino. Piadinhas à parte, né, Juan? Muito obrigado por você estar mentindo sobre mim, mas eu sou São Paulino. E sabe por que eu sou São Paulino? Porque eu me espanto com coisas, com espetáculo. Quando eu estava em casa, eu acho que eu tinha uns 3, 4 anos de idade, uns amigos do meu pai vieram aqui e assistiram um jogo de São Paulo contra o Corinthians, se não me engano, acho que era a final de alguma coisa. E aí os amigos do meu pai são todos São Paulinos. E eles trouxeram caixa de foguete e tal. E quando acabou o jogo, São Paulo ganhou, eles foram lá fora, fizeram a maior farra, soltaram bastante fogos lá. Eu acho que isso me encantou e eu acabei virando São Paulino a partir daquela época, para a grande tristeza do meu pai, que tem que ficar me aguentando até hoje por causa disso. Ah, desculpa aí a piadinha, mas não aguentei, né? Até você sabe que o sangue é corintiano. Mas então, pessoal, se vocês não tiverem mais perguntas, a gente vai encerrar, né? Pode ir enviando aí enquanto eu tô falando, que se tiver, a gente fala. Então, eu gostaria de ressaltar do programa de hoje o que nós queremos guardar mesmo e queremos que vocês guardem. É a questão do racismo no futebol, das questões de gênero, das questões sociais, que sempre ficam muito escancaradas a partir do futebol. Mas também que vocês entendam que o futebol é uma importante ferramenta e também política, né? E acessível a todas as pessoas, pelo menos pela televisão, né? Como nós vimos, e que possibilita também que as pessoas se conscientizem de coisas importantes, de pautas importantes. Então, por isso que é bem legal a gente entender essa história do futebol. A gente vai ver, por exemplo, quando for estudar a Era Vargas, que essa questão lá do Palestra Itália do Palmeiras, que eu falei no comecinho com o Alex, né? Eles tiveram que mudar o nome porque era um momento de extremo nacionalismo no Brasil, então você não podia ter nenhum elemento que fosse relacionado aos imigrantes, né? Lembra que os imigrantes, eles não eram tão queridos, assim, nesse sentido, né? Não eram pessoas ricas, etc. Eram pessoas trabalhadoras que vieram para cá e tudo mais. Assim como também teve um momento que foi criada a democracia corintiana, então como resistência à ditadura. Então, como que o futebol, esse esporte, ele vai muito além de só jogos, né? Tem todas essas questões que nós conversamos com vocês aqui. Então, Alex, se você quiser se despedir do pessoal, né, deixar aberto aí, se eles tiverem questionamentos depois, também procurar você, procurar a mim. Eu quero pegar uma coisinha que acho que eu deixei passar e é que eu gostaria de falar,
Em relação a essa manifestação política através do futebol, nós podemos discutir muito além do esporte, né? Por exemplo, vocês vão ouvir falar, ou já ouviram falar muito, o futebol como ópio do povo. É um ditado bastante conhecido, principalmente na década de 70, aí, em que há discursos da utilização do futebol como forma de mascarar os problemas sociais que o Brasil vinha passando durante ditadura militar, né? Período de redemocratização, na verdade, isso aí foi basicamente durante a ditadura militar, como o uso do futebol, então, como forma de mascarar esses problemas, atrair os olhares para outras coisas, para mascararmos esses problemas aí. Então, hoje, a principal coisa para que o futebol não seja tratado como ópio do povo é nós investirmos numa educação qualificada, né, que os alunos sejam capazes de refletir, de não aceitar e não, né, sejam suscetíveis a essas mascaração dos problemas, de ser a utilização mesmo do futebol, enfim, de qualquer outro aparato que seja, não podemos estar suscetíveis a isso. E aí, quando falar em ópio do povo, você sabe que você não vai ser afetado por essa droga, né? Porque você tem muito mais consciência disso, você sabe do valor do futebol, você sabe de toda a relação social, histórica, política, econômica que esse esporte traz, né, no mundo. Então, isso é fundamental. Investir em educação, investir em políticas públicas que deem condições para que os atletas não sejam somente atletas, porque no Brasil nós temos um problema muito grande, que apenas, olha, em torno de 3% dos jogadores profissionais de futebol no Brasil são aqueles que obtêm fama, dinheiro e sucesso com o futebol, né? 85% dos jogadores registrados, né, profissionalmente no futebol ganham em torno de um salário mínimo. E para você ser um jogador de futebol, estou falando jogador ou jogadora, independente, para as mulheres é ainda mais difícil. Nós sabemos que a carreira não é fácil, né? Você às vezes precisa deixar de lado a educação. Você sai com uma educação nem mínima possível para você tentar outra coisa se você não der certo no esporte. E aí, o que acontece? Você luta a vida toda, né, para chegar num patamar alto, e quando você se depara, você está com 25, quase 30 anos de idade, e você não emplacou no esporte. E você não sabe o que fazer, porque você não teve condições mínimas para que você conseguisse ter outras oportunidades para além do esporte. Então, a vida do esportista não é fácil. Então, nós temos que pensar em formas de desenvolver isso daí, conciliado com o esporte, para que aí a gente tenha oportunidade e até mesmo condições de formar jogadores melhores, porque muitos não vão optar por isso porque sabem que a carreira não é fácil, né? Então, essa reflexão que eu quero deixar para você. E agradeço a Ruama mais uma vez pela oportunidade de a gente estar falando de um tema bastante importante na nossa sociedade, e que sinta à vontade, quando quiser, fazer projetos assim. Estou disponível, porque a gente sabe que a educação, né, tanto do Marista quanto qualquer outra escola, nós temos que unir as áreas e não segregar, porque aí a gente está aplicando realmente o conteúdo que a gente está trabalhando na vida deles. E é isso que é o objetivo que nós temos como professores, né? Com certeza, Alex, a experiência vai se repetir sim. Então, queria agradecer a você, a plateia, a Joyce também, que está dando todo um suporte, e deixar o convite que agora, 2h30, nós temos a gravação de um outro episódio com a professora Bárbara, que é sobre racismo estrutural e #Black Lives Matter, que é sobre os movimentos que têm acontecido aí ao longo do mundo, né? Principalmente nesse momento. Então, obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Deixem suas sugestões, dúvidas e análises sobre o programa como um todo, que nós com certeza vamos acatar, tá bom? Tchau, tchau. Bom dia para vocês. Tchau, Maria. Até mais.